Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caído a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver-no andando por sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamou: é um fantasma. Tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. Glória a Deus. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco e cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Filho de Deus, és Filho de Deus. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aqueles discípulos, saíram naquele barco, debaixo de uma ordem, de uma direção de Jesus. Jesus disse: entra no barco e vai para a outra margem. Enquanto Jesus despedia a multidão e subia ao monte sozinho para orar. Porque tem momento que é bom nós estar ali no meio da multidão, no meio do povo, no meio da congregação, no meio dos amigos orando. Mas tem momento que só é para mim e Deus, só para você e Deus. Nosso momento de intimidade com Deus. Porque tem coisa que não é no meio da multidão, é no secreto. Deus quer te revelar coisa no secreto, mas tem gente que acha que Deus só fala no meio ali do reteté, do subir na parede, no gritar, no sapatear. Não. Deus quer um secreto com você. Quer te revelar coisa no teu secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta e clama. E tu vai ver coisas maravilhosas que ele vai te revelar. E os discípulos obedeceram. Entraram no barco. Ali o inimigo aproveitou. Jesus está lá no monte. Estamos sozinhos. Chegou a minha vez. Só que Jesus estava orando. E enquanto nós oramos a Deus, enquanto Jesus orava, Jesus sabia o que estava acontecendo. Porque ele tem o poder, mesmo ele como ser humano que ele veio, mas ele sabia. Ele sabia que o Satanás ia se aproximar para aprontar dele. Ele sabia disso. E enquanto você ora, Deus está cuidando dos teus, dos nossos.
Enquanto nós obedecemos a direção de Deus, Deus está cuidando de tudo que é meu, de tudo que é seu, de tudo que é nosso. Nós só precisamos obedecer. Mas às vezes quando Deus manda nós dar uma direção, a gente diz, Senhor, não dá não. Senhor, o Senhor sabe como que é aquele mar? Aquele mar revolto, aquele mar não dá. Se o Senhor não for, ele vai. De um jeito ou de outro, ele vai estar lá cuidando. Ele não está te mandando tu ir para tu perecer, não. Mas é lógico que vai ter levante, o mar vai ficar revolto. Mas na hora que Jesus chegar, tudo vai se acalmar. Não vai ter nenhuma perda, não. Não vai. A pessoa fica com medo. Esquece que quem está mandando é Deus, não é carne nem sangue. É o Filho de Deus. E aqueles discípulos se viram aquele mar ficar revolto e Jesus não vinha. E ali o mar, mais furioso do que tudo. Mas Jesus chegou à 4ª vigília da noite. Jesus foi ter com ele. Tudo é no tempo certo. Jesus, sabendo o que estava acontecendo, por que ele não cortou a oração no meio e disse, eu vou? Não. Primeiro ele terminou de orar. Você viu como funciona? Você lembra quando ele entra também do barco de Pedro para pregar? O que ele faz? Primeiras coisas do Pai. Primeiras coisas do reino. Mas tem gente que está passando porque está passando. Porque primeiro é ele, primeiro é ela. Primeiro para mim, segundo para mim, terceiro para mim. Tudo, não. Tudo eu sou o primeiro, não é terceiro nem segundo para mim, não. Tudo é primeiro para mim. E as coisas de Deus estão lá no rabo da fila. Está lá no rabo da fila. Como que tu quer ser prioridade para Deus se tu não prioriza Ele? É dando que se recebe, é plantando que se colhe. Como é que tu quer colher uma coisa que tu não plantou? Não vai ter como colher. Ainda reclama. Ai, porque ninguém me ajuda. Eu ajudo tanto. Olha, mas em quê? Mas ninguém me ajuda, ninguém me dá nada. Tu dá alguma coisa para alguém? Não dá. Mas quer receber. Não é assim que funciona. Aquele discípulo estava ali, mas Jesus já ia chegar. Porque Jesus não te mandou para ir para tu perecer, para tu morrer afogado nesse meio aí desse mar. Jesus não te mandou para ir para essa terra, se ele te mandou para essa terra seca, porque ele vai mandar chuva. Se ele te mandou para ir para aquele lugar, é porque ele tem provisão preparada para você. No tempo e na hora certa, vai acontecer. Só tem que fazer o quê? Confiar. Descansa no Senhor. Porque se tu não descansar, tu vai ficar doente. Tu vai ficar com uma deprê. E não vai resolver absolutamente nada. Descansa no Senhor. Espera nele e o mais ele vai fazer. E Jesus vai andando por sobre o mar. Ou seja, os discípulos nem falou para ele, Jesus, mestre, o senhor está mandando nós ir na frente e aqui não tem nenhum barco para tu ir. Como que tu vai chegar lá? Jesus, como é que tu vai fazer para chegar lá? Jesus chega. Ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Jesus não chega. O relógio do céu nunca se atrasa. O relógio que atrasa é o meu, é o seu, é o nosso. Mas o de Deus não. Não se atrasa. E quando eles vê Jesus, olha o impacto. O negócio foi pior do que a tempestade. Pior do que a tempestade. Mas quando você clama, eu não sei qual é a tempestade que está soprando o teu barco, que está batendo no teu barco. De todo jeito. A ponto que tu tá olhando dizendo, dessa vez não tem mais jeito. Dessa vez vai afundar, vai não. Levanta essa tua mão para cima e clama, Jesus, quebra essa tempestade. Acalma essa tempestade. E ele vai ouvir o teu clamor e vai atender. Porque tem coisa que é rápido, tu fala, talvez tu só pensa.
E o negócio já acontece. E tem coisa que não. Tem coisa que Jesus quer ver tu dizer, Jesus, acalma essa tempestade, Pai. E ele vai fazer. Ele vai fazer. E ali Jesus, quando eles veem Jesus andando ali por sobre as águas, é um fantasma. O que é pior, o fantasma ou o barco e a pique descer e todo mundo morrer afogado? Ele estava preocupado, agora não era mais com a tempestade, já era com o fantasma. Mas não era fantasma. Não pensa que é fantasma, não. É Jesus que está vindo ao teu socorro. Ele ouviu, ele sentiu a tua tribulação, a tua aflição, e ele vem para te socorrer. Espera, porque ele vem. Não, isso daí não é para a morte, não. E não é o teu fim, é o começo de tudo ainda. Agora que tu está no começo. Agora que começou. O negócio fica bom. E o discípulo fica ali atemorizado. E Jesus diz, não temas, sou eu. Mas ali tem um que é ousado. Jesus hoje está distribuindo unção de ousadia. De ousadia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E ali, se és tu, Senhor, então manda ir ter contigo andando por sobre as águas. Jesus está dizendo o quê? Vem. Vem. E Pedro desce do barco e começa a andar. Eita glória, olha só. Olha Pedro aí. Aí vai Pedro. Eita Pedro. Vai. Mas Pedro, em vez de continuar olhando para Jesus, para onde que ele olha? Mas o impacto não era tão grande por causa do fantasma? E agora, de repente, já não faz mais sentido, a tempestade já ficou maior? Você vê como é que é os olhos do ser humano. Não tira teus olhos do Senhor Jesus. Porque tudo que o inimigo quer é nos desviar do foco, do propósito. Ele faz um alvoroço, ele faz um rebuliço, que é para nós parar de olhar para Jesus, porque quando a gente para de olhar para Jesus, a gente afunda. Não tem como. Tu pode até estar andando no sobrenatural, mas na hora que tu começa a tirar para olhar para, eu vou pro TikTok, eu vou olhar aquele filminho engraçado, aquela série engraçada, a gente não dizia do foco, porque nós não somos camaleão. Tu já viu o olhar do camaleão? Eu acho que é 180 graus o olhar dele. Um olho está olhando para um lado e o outro está para o outro. Nós não. Nós temos que olhar numa direção, porque a gente não tem essa visão. A gente pode até ver algumas coisas assim do lado, mas não é aquela visão focada. O foco na nossa vida tem que ser Jesus, tem que ser Deus. E aí Pedro olha para a tempestade, tira o olho de Jesus e começa a andar. Tu só vai andar no sobrenatural, eu só vou andar no sobrenatural se nós continuarmos olhando para Jesus. Mas se nós desviar o olhar para o mundo, para as coisas, para os brilhos, a gente afunda. Tu não quer afundar, quer? Eu não quero. Então vamos continuar olhando para Jesus. E aí, olha, não tem legião, não tem cramunhão, não tem demônio com todo o seu inferno junto que vai fazer você afundar. Se os teus olhos continuar firme no Senhor, posto no Senhor. E Jesus, ele clama, socorro, Jesus, acorde, Jesus. Prontamente, olha, estende a mão e pega. E aí entra ambos nos barcos. E o que Jesus disse? Homem de pequena fé. Por que duvidar? A gente é assim. Deus faz maravilha, prodígio, coisas maravilhosas na nossa vida. Mas na hora que a gente está passando por uma tribulação, sabe o que a gente faz? A gente esquece. Esquece de todos os bens que Deus já nos fez. Começa a olhar para outra coisa, começa a fazer coisa que não deve. E aí fica reclamando por que as coisas estão desse jeito. Mas, Senhor, por que as coisas estão desse jeito? Tu continua fazendo aquilo
que tu fazia no começo? O teu primeiro amor? Continua? Não. Então como é que tu quer que as coisas continuassem do mesmo jeito? Não, tu não tá no mesmo amor. Não, então tu tem que voltar pro caminho, pro começo. Isso que é o problema. Porque quando a gente cai, tem que voltar lá pro comecinho de novo. Lá pro rabo da fila. Né? Não é terrível? Poxa vida, já estava no meio do caminho, estava quase chegando, estava quase botando a mão na benção, estava quase chegando do lado de Jesus. Senhor, eu cheguei. Mas não deu. Por que não deu? Porque a gente desviou o olhar, começou a olhar para onde não era para olhar. E tu acha que ele vai perder a oportunidade? Vai? Não, não vai. Ele não vai perder a oportunidade porque ele sabe que as tuas bênçãos tá chegando. Então vamos fazer barulho. Vamos cansar, vamos cansar ela de um jeito que ela não vai poder levantar nem a cabeça. Vamos cansar ele de um jeito que ela não pode. Mas se a gente não puder ir caminhando, a gente vai se arrastando, vai nadando no seco. Mas a gente chega lá no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, todos aqueles que se levantou para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que agrada o coração de Deus, nenhum Satanás com todo o seu inferno junto vai impedir. Não vai, porque maior é o nosso Deus. E ele cuida. E essa tempestade, essa tempestade é para as coisas aí para o seu devido lugar. Porque Jesus vai chegar a tempo e tudo vai colocado no seu devido lugar. Nada vai ficar fora do lugar. Porque quem manda é Deus. O dono, ele que é o dono de tudo, foi ele que fez todas as coisas. E porque aquele que não fez nada vai querer mandar. Mas hoje em dia está assim. Não é verdade? Hoje em dia está desse jeito. Aquele que não faz nada é o que mais fala, é o que mais reclama, é o que mais murmura. E aquele que está dando o sangue tem que suportar. Eita, Jesus, mas suporte. Suporte porque o teu galardão é grande. E outra coisa, quem peleja nossas pelejas não somos nós. Quem é? É o próprio Deus. O discípulo não estava ali naquele sufoco daquela tempestade, o barco sendo açoitado. Eles falaram alguma coisa, a tempestade se acalma? Não foi o próprio Jesus que chegou e ela teve que se acalmar. O barco por acaso afundou? Não. Eles não foram para onde eles teriam que ir? Foram. E assim mesmo vai ser comigo, vai ser com você. Mas a gente tem que passar por certas coisas, porque senão a gente fica acomodado. A gente não busca mais, a gente não ora mais, a gente fica aqueles crente morno. Crente morno, crente pá. Que crente pá é esse, Francisco? É aquele crente que ouve a palavra, mas isso aí não é para mim, não. Isso aí é para fulano, é para fulano. Se ele tivesse aqui, é a cara dele. Até estou vendo a carinha dela. Se ela tivesse aqui, eita, mas tá falando com ela. Não, tá falando é contigo, ela não tá aí para ouvir. Quem tá ouvindo é você. Então toma posse. Faça que nem Jó. Se eu não recebi o bem de Deus, por que eu não vou receber também o mal? Porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Não importa o que está acontecendo na tua vida agora, começa a glorificar e agradecer, porque o melhor de Deus está vindo para a tua vida. Está vindo para a tua casa e para todos os teus. Satanás não vai cefar tua vida, nem tua casa, nem nada que é teu, não. Porque quando você ora, Deus está cuidando de tudo. Tudo está debaixo daquela cobertura espiritual do próprio Deus. Exatamente. Então não temas, creia somente, não duvide de nada. Porque Deus nada passa oculto diante dos olhos dele, não. Outra coisa, ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Ele é justo juiz, ele é advogado, ele é cirurgião, ele é clínico geral. Ele é tudo do bom e do melhor que nós podemos ter. É no Senhor. Não fica procurando chifre na cabeça de jumento, não. Jumento não tem chifre, nem cavalo. Teus olhos, lembra do Ezequias?
Ezequias recebe uma notícia. Ezequias, grande multidão está vindo aí contra ti do lado do mar da Síria. Já estão bem aqui, chegando aqui, está bem acolá, como de Maranhão, já está bem chegando. Contra ti. O que Ezequias fez? Não, vou chamar aqui agora, vou ligar para todas as minhas conexões, aqueles que me devem um favorzinho, e aí vai se reunir, nós vamos assolar esse negócio aí. O que ele fez? Ele foi para a casa do Senhor. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, porque eu não tenho esse poder. Mas seja lá o que for, conta tudo para Deus, coloca tudo na mão de Deus e espera que tu vai ver a vitória. Ezequias teve que lutar, assim como os discípulos também. Eles não fizeram nada. Não. Ele somente Pedro foi até ter com Jesus, mas desviou o olhar e começou a afundar. E Ezequias foi para a casa de Deus orar. Então é assim que a gente tem que fazer. Talvez, Francisca, mas aqui não tem igreja. Francisca, aqui não tem nenhum pastor, nenhuma pastora. Mas Deus está aí contigo. O próprio Deus está aí, ouvindo as tuas orações, ouvindo a tua petição. Então fala para Ele tudo o que tu quer e tu vai ver acontecer. Porque Ele sabe que tu é uma mulher de Deus. Ele sabe que tu é um homem de Deus. E Ele não vai te deixar perecer. Não vai. Ezequias não teve que pelejar. O que Ezequias fez? Ele só obedeceu. Enquanto ele orava, o Espírito Santo veio ali no meio daquela congregação e disse: não temas, Ezequias, assim te diz o Senhor. Ou seja, não temas, porque essa luta não é tua, é do Senhor. Nessa peleja não terás que pelejar. É o Senhor que vai pelejar por você. Satanás está dizendo: dessa vez eu vou pegar ele, vou pegar. E quem era que estava vindo para afrontar? Exatamente aquelas pessoas que você já ajudou, que você já deu a mão. Aqui o caso dos discípulos, não, era o Satanás que estava querendo se aproveitar. Porque ele é assim, ele não perde a oportunidade, não. Tem uma brecha, ele está lá. Ele parece uma rolha. Tem uma brecha ali, uma garrafa de estampada, ele vai lá. Tem uma porta aberta, vou entrar. Entendeu? Não precisa de convite, não. Basta ele ver que tem alguma coisa fora do lugar, ele está lá entrando. Então nós temos que estar vigilante, vigia. Tu pode ter a promessa que tu tiver. Isso aí não impede o Satanás te atacar, não. O que impede dele, porque Deus não vai impedir dele te atacar, não. Ele vai deixar, porque é assim que você vai ficar forte. Mas ele vai impedir de ele ter êxito contra ti. Dele te vencer. Isso ele não vai permitir. Mas ele vai deixar ele tentar. Lógico que vai. Ele não deixou com Jó? Deixou. Ele não permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões? Permitiu. Mas ele não permitiu que o leão devorasse. Ele não permitiu que Sadraque e Mesaque fosse lançado na fornalha de fogo ardente 7 vezes mais acesa? Permitiu. Mas ele permitiu que o fogo queimasse. Então é assim, Deus vai permitir certas coisas, mas ele não permite que a gente pereça. A vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Toda vez que nós escolhemos, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da circunstância, nós escolhemos Deus, então pode começar a comemorar, porque a vitória é certa. Escolha sempre Deus. Para de ficar acendendo uma vela para Deus e outra para o Satanás. Porque Deus nem precisa de vela, porque ele é a própria luz. Então para de ficar aplaudindo as coisas demoníacas. Aplaude as coisas de Deus. Escolha sempre Deus, porque ele vai estar contigo. Na hora que tu pensar, tu não vai nem clamar, tu vai pensar e ele vai atender. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias e glórias te dão, Pai. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra esta água, consagra este azeite, Pai, consagra tudo que está aí do lado desse celular.
No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Pai, que ela vai ser curada, que ela vai ser sarada, Pai, de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, essa pessoa e toda a sua descendência, se houver alguma maldição hereditária, Pai, nesta família, que venha ser cancelada, anulada, quebrada, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Peço que o Senhor abra as portas para aquelas que precisam de uma porta de emprego aberta. Peço que o Senhor aviva, meu Deus, a fé do teu povo, uma fé genuína, meu Deus. Que os olhos do teu povo, Pai, fiquem sempre postos no Senhor. Que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, meu Pai. No nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, o espírito da demência, o espírito da depressão, o espírito da loucura. Toda enfermidade, espírito do inferno, que veio para tentar, para atemorizar, para aterrorizar a vida desta pessoa. No nome do Senhor Jesus, eu te digo, vai batendo em retirada da legião demoníaca do inferno. Vai pegando tudo que é teu e vai saindo agora desta casa, desta família. No nome do Senhor Jesus, eu te expulso para nunca mais voltar. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa tua legião de anjos, Senhor, nas nossas igrejas, Senhor, para remover, Senhor, das nossas igrejas, todo aquele inferno de Satanás, que é aquela panelinha maligna, Senhor, que é feito dentro de muitas igrejas, para dividir as igrejas, para trazer contenda entre os irmãos. Pai, que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja, Senhor, nas tuas igrejas. Pai, remove aquele, Senhor, aquele espírito maligno que fica na porta das igrejas, impedindo o teu povo de entrar. E resgata aquele que Satanás levou para o mundo da escuridão, meu Deus. Traz para a tua santa luz, Pai, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, toda oração contrária, seja quebrada agora no nome do Senhor Jesus, toda praga, todo olho gordo, toda inveja, todo embaraço do inferno no nosso caminho, seja removido, Pai, vai na nossa frente, Pai, tirando toda a pedra de tropeço, tirando todo embaraço do nosso caminho, nos dando a vitória, Pai, espírito de dívida, espírito do inferno, que vi que assolando a vida destas pessoas, vai batendo em retirada para essa pessoa que está procurando se aposentar, que o Senhor venha dar oportunidade, venha abrir as portas, Pai, para ela conseguir essa aposentadoria, esse benefício, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia a tua legião de anjos no nosso local de trabalho, para remover, Senhor, todo espírito de inveja, espírito de acidente desse local de trabalho, Pai, que eles tenham paz nesta fábrica, neste local de trabalho, Pai. Prospera o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Pai, para restaurar as famílias, para cortar toda a obra do inferno que foi lançada contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos projetos. Proteja, blinda, Pai, com teu sangue, tudo que é nossa vida, Pai. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, para tocar em cada paciente, para curar o teu povo, tocando do alto da cabeça, dos pés e removendo, Pai, renovando as forças física e espiritual. Envia essa legião de anjos nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando e removendo todo o mal, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.